O sacramento. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para falar um pouquinho com você sobre os princípios do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o sacramento. Nós vamos ouvir um hino agora, né, e depois eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Nosso amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste momento e vamos falar sobre o sacramento, a importância, Senhor, desta ordenança tão sagrada que nos remete e que nos faz lembrar do grande sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Por favor, ajuda-nos sempre a nos lembrar dele. Ajuda-nos sempre a ter o teu Espírito para que possamos guardar os teus mandamentos, fazer a tua vontade e que tu possa abençoar cada um que está assistindo este vídeo agora, para que suas vidas sejam abençoadas, que os anjos protejam cada um deles. Querido Pai, ajuda-nos sempre a nos lembrar do sacrifício expiatório do Salvador, para que assim nós nos transformemos e nos acheguemos mais a Ele. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos falar sobre o sacramento hoje. E que ordenança importante e a gente vai discutir isso, né? Por que é tão importante? O Salvador que instituiu o sacramento, né? Não foi um homem, qualquer homem, né? Que chegou e falou assim, não, agora nós vamos tomar o sacramento. Não. Foi o próprio Salvador que fez isso. Está lá em Mateus, no capítulo 26. E aí Cristo, o que ele faz, né? Ele partiu o pão em pedaços, ele estava sentado à mesa com seus apóstolos. E ele partiu o pão em pedaços e o abençoou. E aí então ele disse, tomai e comei, isto é em lembrança de meu corpo, que dou como resgate por vós. Olha que interessante. Então o pão simboliza então o corpo que ele, né, deu em resgate em nosso favor. Ele entregou, né, toda a vida dele em nosso favor. A seguir, ele tomou um copo de vinho, abençoou e deu aos apóstolos para que o bebessem, dizendo, isto é em lembrança do meu sangue, que é derramado por todos os que crerem em meu nome, para a remissão de seus pecados. Então, aí o Senhor, então, o vinho, né, simbolizando o sangue que foi derramado por nós. A instituição do sacramento, ela é extremamente importante. E o Senhor ensinou aos seus profetas que nós tomássemos o sacramento uma vez por semana, no primeiro dia da semana. Como os apóstolos faziam depois que Cristo ascendeu aos céus, eles começaram a tomar o sacramento no primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor, porque era o dia em que o Salvador ressuscitou, né? No primeiro dia da semana, que era domingo. E o sacramento, então, é administrado hoje como foi, e ele é tão sagrado, né? E tem que ter autoridade do Senhor também para poder partir, né, o pão, abençoar, né, o pão, o vinho ou a água. A gente usa água hoje em dia, né, que é muito mais fácil, porque não importa tanto que se come ou que se bebe, como disse o Senhor, em Doutrina e Convênios, ele explica isso. Mas o importante é que, sendo água, a gente pode tomar como se simbolizando o vinho que o Salvador abençoou. E o pão a gente come, né, como um pedacinho de pão para também nos lembrar do sacrifício do Salvador. Então, o sacramento ele é administrado normalmente pelo sacerdócio arônico, para os jovens do sacerdócio menor, que são os mestres que preparam o sacramento, são os rapazes de 14, 15 anos, os rapazes, eles preparam o sacramento, os rapazes de 16 a 18 anos
que tem um sacerdócio arônico também, que são sacerdotes, eles abençoam o sacramento, e os rapazes de 12 e 13 anos são os diáconos que distribuem o sacramento. Então todos eles têm autoridade de Deus para fazer isso, não é qualquer um que chega lá que vai fazer. Eles precisam ser designados, mas eles precisam ter o sacerdócio, a autoridade de Deus para realizar essa ordenança. Então o pão e a água é distribuído para todos os membros da igreja. E para aquelas pessoas que não são membros, se elas se sentirem bem, sentirem que estão prontas para tomar o sacramento, elas podem fazê-lo. Então, o que a gente faz durante o sacramento, né? Qual é o que a gente renova? Qual que é o grande propósito? Bom, o sacramento faz nos lembrar, o objetivo principal é nos lembrar do sacrifício expiatório de Cristo. Também nos ajuda a renovar os convênios que nós fizemos no batismo. Então, é como se toda semana a gente fosse batizado, né? Você toma o sacramento e você então renova o convênio, faz novamente um convênio com o Senhor, de lembrar-se sempre dele, guardar os mandamentos e tomar sobre si o nome dele, como está na oração do pão. Na oração do pão a gente tem esses 3 convênios ali mencionados. E então, a partir do momento que a gente toma o sacramento no domingo, nós estamos renovando aqueles convênios, aquelas promessas que nós fizemos no batismo, a gente renova no sacramento. Então é muito, muito importante. Essa ordenança, e uma ordenança significa, é um rito, né, um ritual, né, vamos dizer assim, que é feito. Então é o rito que Cristo ensinou, né, partir o pão, abençoar e distribuir, pegar a água, o vinho, né, e também abençoar e distribuir. E é assim que é feito. Então, dessa maneira, nós renovamos os convênios que nós fizemos com o Senhor no batismo. Isso é muito importante, porque nos faz lembrar daquilo que nós prometemos para o Senhor que iríamos fazer. A nossa atitude diante do partilhar, né, do sacramento, no momento que a gente está lá tomando o sacramento e que estamos ali reunidos, o que nesse momento a gente deve pensar? Devemos pensar no sacrifício expiatório de Cristo. O que eu tenho, como é que eu faço isso? Porque muitas vezes as pessoas se distraem com coisas, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos concentrar no sacrifício expiatório de Cristo. E às vezes não é fácil. Então eu queria dar uma dica aqui para você. Como é que eu consigo me concentrar ali na hora do sacramento? Então é importante fechar os olhos e é importante fazer uma oração, vamos dizer assim, orar, mas é uma oração diferente. É como se você estivesse conversando com o Senhor e agradecendo ao sacrifício expiatório, enfim. Mas eu queria dar uma dica que é, se você tem dificuldade de se concentrar, e eu já me peguei fazendo isso, eu pego um hino sacramental, e começo a ler a letra do hino sacramental. Então eu começo a ler toda a letra ali e aí eu vou me concentrando naquelas palavras, naquelas frases do hino sacramental. E aquilo vai me ajudando a lembrar, né, do sacrifício de Cristo, do seu corpo sendo castigado, né, vamos dizer assim, pelos homens, e o seu sangue sendo derramado em meu favor. Então é interessante que a gente se concentre nesse momento, no sacrifício expiatório de Cristo. Então a nossa mente não tem que estar voltada para o almoço que a gente vai comer mais tarde, não tem que estar concentrado na aula que a gente vai dar daqui a pouco, a gente nem tem que ficar preparando aula durante o sacramento ou discurso, ou ficar se entretendo com outras coisas. Claro que quem tem crianças às vezes é mais complicado, mais difícil, mas a gente deve ensinar as crianças em casa, né, como é importante o sacramento. Por que é tão importante? Por que a gente tem que se concentrar, ficar reverente, fechar os olhos, né, se possível, enfim, e colocar toda a nossa mente e nosso coração nesse momento. E eu vejo que o sacramento também, ele é um momento de adoração, é um momento em que você é grato ao Senhor pelo grande sacrifício, por tudo que Ele fez.
E muitas vezes, diversas vezes eu choro de ficar lembrando, né, de tudo que aconteceu com ele naqueles dias, como ele foi maltratado, quando ele foi crucificado, o momento que ele esteve no Getsemane, enfim, todos aqueles momentos difíceis que ele passou, traz uma lembrança e faz com que eu me concentre nisso, no quão importante, no quão urgente, vamos dizer assim, ou quão importante é eu deixar de pecar, né? De me arrepender quando eu pecar. Porque, poxa, o Salvador fez tanto sacrifício por mim, será que eu não posso fazer um pequeno sacrifício, me arrependendo dos meus pecados e tentando ser uma pessoa melhor? Será que não vale a pena eu me abster de pecar, eu resistir à tentação para poder então fazer valer os grandes sacrifícios do Salvador na minha vida? Então, essa atitude que a gente tem que ter durante o sacramento. Então, é um momento de renovar os convênios, é um momento de pensar no sacrifício expiatório do Salvador, é um momento de adoração. A gente canta o hino, né, sacramental, e tudo isso faz parte desse momento de adoração, em que estamos demonstrando todo o nosso amor ao Senhor, pelo nosso amor ao Pai, por Ele ter entregue seu Filho, e ao seu Filho por ter entregue sua própria vida em nosso favor. Então, eu fico aqui, eu deixo aqui para você, né, nesse momento, esse desafio de, enquanto você estiver tomando o sacramento, não se concentrar em outras coisas, não deixe o celular de lado, a não ser que no celular você vá ler o hino sacramental, né? Então aí tudo bem, mas pode ser no papel também. O importante é você se concentrar no sacrifício expiatório de Cristo. E lembrar sempre que é um momento de adoração. Um momento em que você abre o seu coração e que você sente mais o Espírito. Te vejo no próximo vídeo.